O tema da nossa live hoje é: resolva os conflitos interpessoais. Resolva os conflitos interpessoais. Olha só, a Bíblia diz que você deve seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, escute o que eu vou dizer a você. Você não ganha absolutamente nada em ter bronca com pessoas. Você não ganha. A tendência é só perder. Sempre haverá prejuízo se você arrumar pretexto para sempre estar discutindo com alguém em relação aos conflitos interpessoais. Naturalmente, nós sempre vamos encontrar esse tipo de problema durante a vida. Se alguém disser para mim: olha, eu nunca tive problema com alguém, eu nunca tive um problema interpessoal, meu irmão, é porque você vive sozinho num quarto escuro, porque é impossível. Naturalmente, sempre haverá uma discussão, sempre haverá uma crise, sempre haverá um tipo de coisa. Quando você se relaciona com pessoas, você coloca suas posições, seus pensamentos, seus ideais, suas ideias, seus sonhos. E claro, tem gente que vai gostar muito do que você sonha, vai gostar muito do que você pensa, e vai ter gente que não. Então, presta atenção, é muito importante você sempre ter a clareza de que precisa ter um cuidado extremo nas relações interpessoais. E se houverem conflitos, você precisa resolvê-los. E eu quero justamente aqui apontar a você algumas considerações que coloquei aqui e julgo serem importantes para que você diminua os conflitos e aumente a pacificação. Coisa boa é você ser um pacificador. Um pacificador. Então, o primeiro conselho é: fale menos e ouça mais. Anota aí. Fale menos e ouça mais. É o primeiro conselho. Fale menos e ouça mais. É um problema quando você não ouve e acaba colocando o seu posicionamento, sem saber qual é a raiz, a origem de alguém ter uma posição tão ferrenha contra a sua. Naturalmente, as pessoas têm a própria história, o desenvolvimento dela e acabam, então, por conta daquilo que viveram, sendo um tanto que radicais em relação a algumas decisões. Mas você precisa, então, ter o cuidado de sempre ouvir antes de falar. Lá em Provérbios 18, versículo 13 diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Escute, muitas vezes os conflitos ficam ferrenhos. Por quê? Porque o outro está falando e eu não estou ouvindo. Você sempre precisa buscar entender por que é que uma pessoa está aborrecida antes de apontar qualquer coisa. Você não peca em ouvir demais. Você peca em falar demais. Então tenha cuidado. Viu? Então, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira consideração? Qual é o primeiro conselho? Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. Segundo conselho. Uau, meu Deus do céu. Para mim é muito importante. Ignore o ignorante. Vamos lá. Ignore o ignorante. Por que, pastor, ignorar o ignorante? Por que ignorar o ignorante? Porque, preste atenção no que eu vou dizer. Quando sobram gritos, de verdade está faltando a razão. Simples assim. O ignorante sempre está quebrando princípios. E aí, escute, se você não ignora o ignorante, você se torna
Como é importante você se posicionar e ter o cuidado de sempre ter uma resposta, sabe, de maneira que o outro acate o que você está falando, ao invés de isso se tornar uma afronta. Num momento de nervosismo, num momento, sabe, de conflito, as pessoas tendem a falar coisas que não deveriam falar. E aí, eles, quando perdem o controle, falam demasiadamente, e a gente volta lá no primeiro conselho. Eles falam demais, ao invés de ouvir demais. E aí o que acontece? Aí o prejuízo é certo. Lá em Provérbios 12:16 diz: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O prudente quer dizer o que tem maturidade, ignora o ignorante. Então, o segundo ponto, apontamento, consideração, passo, o segundo conselho é: ignore o ignorante. Então, primeiro, ouça mais, fale menos. Segundo, ignore o ignorante. E em terceiro lugar, tenha calma em responder. Como é que é, pastor? Tenha calma em responder. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que de pronto responde, de pronto, e responde sempre na mesma altura. Se a pessoa vem com uma palavra dura, a resposta é dura. Se a pessoa vem com uma palavra leve, a resposta é leve. Sabe? Não é a pergunta de alguém que vai fazer com que a minha resposta seja na altura, não. Porque se alguém for ignorante na pergunta, vai receber aquilo que eu sou. Eu sou maduro, eu tenho sabedoria. Então a minha resposta vai ser medida. A minha resposta precisa ser cuidadosa. Então, olha só, você precisa ter calma nas respostas. Esse é o terceiro ponto. Ter calma nas respostas. Sabe por quê? Gritar só piora o conflito. Ao invés de resolver, você acaba potencializando o conflito. Você, ao invés de abater o conflito, você faz com que o conflito tenha ainda mais força. Às vezes é preciso contar até 10, até 20, até 30, até 50, se for necessário. É preciso contar. Para quê? Para que o conflito seja abatido. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se alguém vem contundente brigar com você, você se posiciona e responde: veja bem, você é uma pessoa tão importante, se é na empresa, né? Nesta empresa, você há de concordar comigo que a maneira como você falou comigo não foi agradável, mas eu vou relevar porque, afinal de contas, eu te considero. Oh, meu irmão, quando você começa a responder assim, a pessoa quer ver se é na frente de outras pessoas. Ele perde totalmente o rebolado, porque você demonstra equilíbrio nas emoções, maturidade e sabedoria. Então, veja bem, primeiro, fale menos e ouça mais. Ouça mais e fale menos. Segundo, ignore o ignorante. Terceiro, tenha calma nas respostas, em responder. Em quarto lugar, faça do respeito sua marca. Faça do respeito a sua marca. Isto é pontual, isto aqui é incrível. Se você falta com respeito, você também não será respeitado. Então, escute o que eu vou dizer. Ridicularizar o outro só vai fazer com que a pessoa ainda mais te odeie. Então não é legal.
Quando falta respeito, sobra afronta. Ninguém consegue vencer respondendo à falta de respeito com falta de respeito. Se a pessoa falta com respeito a você, você dá a ela o que você tem de melhor. Se ela só pode te dar aquilo, fazer o quê? Mas você precisa dar a ela o seu melhor. Então, faça do respeito a sua marca. Lá em Provérbios 11 e 12 diz: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quando você vai usar palavras para se dirigir a alguém, faça com cuidado. Faça com cuidado. Sempre pontue de forma positiva a pessoa, mesmo que ela não tenha esta consideração. A sua resposta, o seu respeito mostra o seu coração. A falta de respeito de alguém mostra a imaturidade dela, o quanto ela é ou invejosa, ou ela é ciumenta, ou mais do que isso, é problemática. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes você quer mostrar a sua força. E aí, ao mostrar a sua força, você se torna ignorante. Ao mostrar a sua força, você pode faltar com o respeito. Então, não é bom. O melhor é sempre ter a calma, claro. Quando uma pessoa está abaixo da sua liderança e falta com respeito, você precisa chamá-la primeiro de forma isolada, depois na presença de uma ou outra pessoa e, por fim, aí publicamente dizer: olha, eu estou sendo desrespeitado e eu tenho uma posição acima, eu tenho uma posição de liderança, e aí eu vou pedir com muito cuidado aqui que tal pessoa, quando se reportar a mim, ou então não se dirija mais a mim, e enfim, agora se você tem a liderança ali, é melhor fazer com que ela então siga um caminho diferente. Enfim, então, se em primeiro lugar é ouvir mais, falar menos. Em segundo lugar, ignorar o ignorante. Em terceiro, ter calma nas respostas. Em quarto lugar, fazer do respeito à sua marca. Em quinto, não retruque. Oh, meu Deus! E por quê? Porque se você retrucar o que estão causando a você, sabe? Se você cutucar a onça com vara curta, você vai acabar mordido. Então, é muito perigoso você desqualificar uma pessoa ou até a força dela quando contrária a você, achando que de qualquer forma você está acima, de qualquer forma você tem domínio da situação. Quando uma pessoa parte para a ignorância, quando uma pessoa tem problemas de desvio de caráter, quando uma pessoa não está raciocinando bem, a pior coisa que tem é você pensar que tem mais força do que ela. Não vale a pena. Não vale a pena. Se é alguém que é para você, na empresa que você está, não vale a pena ficar retrucando. Não, não faça isso. Quando você retribui mal por mal, você vai perder toda a razão. Você vai mostrar que é insano. Então não faça isso. Se você quer aumentar a briga, se você quer ter um caos, se você quer colocar tudo a perder, quer perder o seu futuro, então é fácil, é só retrucar. Vá para cima, retruque. Agora, se você quer agir de forma, sabe, correta e quer a admiração de todos, então, e acabar tendo então com isso uma vantagem moral, não retruque. Lá em Romanos 12 e 17 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Você precisa mostrar o seu equilíbrio, você precisa mostrar a marca de Deus que está na sua vida e fazer a diferença. E aí, sexto lugar, sexto conselho, sexto apontamento. Olha, é muito importante isto aqui, sexta consideração. Perdoe sempre. Meu irmão, se você não perdoa, você vai ter problema.
e problema sério. Lá em Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus não pede a você nada que ele antes não tenha feito por você. E se ele diz, olha, a coisa mais certa a ser feita é perdoar, é porque perdoar faz bem. Aliás, nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Jesus apontou isto. Perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos dos nossos devedores. Veja bem, Jesus está pontuando que na mesma medida que eu perdoo, que o Senhor me perdoe. Então, perdoar é coisa séria, é uma decisão importante. Olha, um conflito sempre vai acabar quando o outro pede perdão. Não se trata de quem tem razão, se trata de quem quer ser feliz. A questão está aqui. Se eu quero ser feliz, eu preciso perdoar. Quando não há perdão, o ressentimento é aumentado, o conflito é aumentado, a inveja é potencializada, os conflitos são aumentados e o caos se instaura. Então, escute, é justamente o perdão que vai restaurar relacionamentos, que vai pôr fim numa briga, num conflito e fazer com que haja a reconstrução de uma nova estação, de um novo tempo num relacionamento interpessoal. E aí, para concluir, em sétimo lugar, oh meu Deus, tenha paciência. Você precisa ter paciência. Em sétimo lugar, tenha paciência. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas não têm paciência. Eu lembro do Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Lembra dessa expressão? É verdade. Ninguém tem paciência comigo, porque eu quero explicar. Quando falta paciência, aí um conflito pode ser gerado, sabe? Você acaba diminuindo as pessoas por falta da paciência. Se você tiver paciência, meu irmão, você vai resolver muitas pendências na sua vida. Então, manifeste este espírito de paciência, de cuidado, faça o bem. Faça o bem na vida de uma pessoa. Promova o que é bom. Você acalma a pessoa que está vivendo um momento difícil e que pode perder a razão. Por causa da emoção abalada, você acalma quando tem paciência para ouvir. Mede as palavras quando vai responder. A sua paciência põe fim num problema e então valoriza quem a pessoa é. E todos gostam de ser valorizados. É uma coisa muito boa. Em Provérbios capítulo 15, versículo 18 diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Que coisa linda, que coisa bela. Pois bem, deixa eu repetir aqui essas 7 coisas, esses 7 apontamentos que eu trouxe, as 7 considerações para que os conflitos interpessoais sejam resolvidos. Primeiro, fale menos e ouça mais. Quer dizer, ouça mais e fale menos. Segundo, ignore o ignorante. Terceiro, tenha calma nas respostas. Quarto, faça do respeito a sua marca. Quinto, não retruque. Sexto, perdoe sempre. E sétimo, tenha paciência. Se você fizer isto, se você andar por este caminho, a tendência é que os seus relacionamentos sejam sempre restaurados, você viva restituição
você tenha consideração e se torne uma referência e mais do que isso, você viva de forma agradável e incrível. Ora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem um botão inscrever-se aqui, ativa o sininho, ok? Faz isso, manda para todo mundo, ok? Compartilha esta live com os seus amigos, é muito importante, afinal de contas, eles receberão da palavra de Deus. Enquanto eu mando um alô aqui para Lourdes Cardoso, também Ângela Martins, Gisélia Almeida, Marivone Alcides, Antonieta, lá de Porto, Portugal. Alegria ter você aqui, minha irmã Antonieta. Dislene Ferreira, Evangelista Melo. Juliana Silvério. Deixa eu ver quem mais. Henri Boff, Patrícia Garcia. Deixa eu ver aqui a Kátia Nascimento, Maria Oliveira. Cecília Saran, Janete Rossato. Josefa Rodrigues Serrana. Lourdes Cardoso, Zaida Horst. Mara Ramos Steck. Juliana Silvério. Glória a Deus, cada um que está aqui, Mirandrade, Osmarina Silva, Maria Oliveira, Gleide Leite Cordeiro, Juliana, Rosângela Souza, André Ramos, tanta gente aqui nos acompanhando, glória a Deus. Eu quero orar abençoando a sua vida nesta hora. Aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu liberei, Senhor, chaves, eu liberei considerações importantes para que conflitos interpessoais sejam resolvidos. E eu quero pedir que nesta hora a unção e o poder do Teu Espírito Santo opere na vida dos Teus filhos. Onde estiver alguém clamando comigo agora, que o Espírito de sabedoria do Senhor venha sobre esta pessoa e esta pessoa cresça na Tua presença, cresça na Tua palavra, que ame a Tua palavra mais do que tudo e que os céus se abram sobre a vida dos Teus filhos. Eu peço que comece hoje uma nova estação de milagres e de restauração do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, glória ao nome de Jesus, bom demais. Muito bom ter você aqui.